possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Agradecemos, Pai, nessa manhã por estar na Tua casa, por estar na Tua presença, meu Deus. Pai, nós saímos das nossas casas, meu Pai, com o único objetivo, Senhor, de nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, diante do grande Eu Sou, para entregar o nosso culto, para entregar o nosso louvor, para entregar a nossa vida diante de Ti, meu Deus. Nós saímos da nossa casa, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós viemos até aqui nessa manhã, Jesus, para receber o pão vivo que desceu do céu, porque a nossa alma, ela tem fome, ela tem sede do Senhor, meu Deus. Então nessa manhã, poderoso Pai, venha nos alimentar, Senhor, porque como filhos que clamam ao seu Pai, nós estamos aqui clamando nessa manhã. Oh, grande eu sou, venha trazer, Senhor, o alimento que a nossa alma precisa, porque sem o Senhor, poderoso Deus, nós nada podemos fazer, Jesus. Receba o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Senhor, nós te glorificamos, Pai, nessa manhã. Nós te adoramos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Gabriela. E o pastor, ele tirou uns dias, né? Poucos dias de férias. E
Hoje ele pediu para que eu trouxesse uma palavra à igreja, amém? O Senhor, nosso Pai, Ele é poderoso. Eu estou até emocionada, porque nós sabemos, a palavra de Deus diz que nós nada podemos fazer. Né? Sem o Senhor, nós não somos nada. E nós sabemos que o poder, ele reside aonde? O poder reside no Senhor Deus, na palavra de Deus. O poder não está naquele que traz a palavra. O poder, ele está na palavra. Vocês saíram das suas casas nessa manhã para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor. E Deus, Ele é um bom Pai. Ele não vai nos despedir vazios. Ele não vai despedir nosso coração, nossa alma que anseia por Ele vazios. Deus, Ele nos criou, amados, com uma fome, com uma sede dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Todo ser humano, ele foi criado assim. Uma alma que anseia por Deus, que anseia pela eternidade. E essa sede, essa fome, ela nunca será satisfeita em nada que não seja no Senhor. Mas foi Ele mesmo que colocou o anseio no nosso coração. E é Ele mesmo que vai saciar a nossa fome. É Ele mesmo que vai nos dar o alimento. A água que mata a nossa sede. Que vem da fonte que jorra para a vida eterna, que é o nosso Deus. Então, nessa manhã, tenha certeza que o Senhor Deus vai falar conosco, né? Que Ele vai falar ao nosso coração. Você não veio aqui passear. Você veio aqui buscar o soberano Deus, o grande eu sou. Isso não é uma história, um conto. Isso é verdadeiro. Irmãos, nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. Nós precisamos viver o reino de Deus. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. Eu peço perdão aos irmãos pela minha emoção, mas, irmãos, se não fosse o Senhor, né, o que seria de nós? Deus, Ele é poderoso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Vamos fazer uma oração. Oh, poderoso Deus, eu peço que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Porque nada é sobre nós, Senhor. Mas tudo é sobre o Senhor. Foi o Senhor quem nos criou, quem nos fez. O Senhor é quem nos chamou. O Senhor é quem nos salvou. O Senhor é quem nos regenerou. Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Que seja a oração de todos nós. De todos nós nessa manhã. Venha nos ensinar, Pai. Venha nos ensinar Tua vontade, Tua verdade. Nosso coração se abre, Pai. Oh, Senhor, para ouvir Tua palavra. E obrigada pelo Teu amor, Pai. Que se agradou em revelar a Tua palavra a nós, os pequeninos. Obrigada, Deus, por Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Antes eu vou dizer aqui que essa carta, escrita à igreja de Coríntios, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e era uma carta pontual, era uma carta com objetivo, porque nessa igreja estava havendo discussões, divisões, porque as pessoas achavam que um pregador era melhor que o outro. Então, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, cada um escolhia o seu pastor preferido, o seu bispo preferido, e eles se dividiam. A igreja estava rachada por isso, porque eles elegiam homens, né, para poder ser o seu preferido e para que pudessem fazer times, torcidas, né? Hoje,
Quantas vezes também é assim, né? As pessoas escolhem os seus líderes de estimação, os seus pregadores de estimação, e esquecem que o poder vem do Senhor Deus. É claro que existem homens que são mais usados, porque se entregam mais. Mas se entregam a quem? Ao nosso Deus, né? Que é o mesmo meu Deus e seu Deus. Não é isso? Então vamos lá. Versículo 6. Paulo disse: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, o que Paulo estava dizendo é que a palavra que ele pregava, que eles pregavam, não vinha da sabedoria humana. Não vinham dos príncipes dessa terra. Porque ninguém, por mais autoridade, poder que tiver nessa terra, vai conhecer os mistérios de Deus, aquilo que está escondido em Deus. Não há acesso para eles, não há como saber, não é isso? Então não adianta eu eleger um homem que me é o preferido, porque naquele homem não existe a plenitude de Deus, porque a fonte é o Senhor. Eu deveria, então, buscar direto da fonte, não é isso? Buscar do Espírito de Deus. Então aqui diz que se os homens conhecessem os mistérios de Deus, não teriam crucificado a Cristo. Então eu não preciso escolher líderes de estimação. Agora aqui no versículo 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aonde está escrito isso? Isso está escrito lá no Antigo Testamento, Isaías 54:4. Então, Paulo cita o Antigo Testamento, dizendo que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é que Deus tem preparado. E quando a gente ouve esse versículo, normalmente a gente associa a eternidade ao céu. Mas não está dizendo do céu. Sabe por quê? Aqui no versículo 10 diz: mas Deus nolas revelou. Deus já nos mostrou essas coisas que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram. Deus nolas revelou. Deus já mostrou isso para a gente. E do que está falando? Está falando da nova aliança. Está falando do novo nascimento, do reino de Deus que chegou. Quando foi estabelecida a nova aliança? Quando Cristo morreu na cruz. O véu se rasgou. E aí o Espírito Santo de Deus, ele veio morar em nós. A palavra de Deus diz que todos que os receberam, João 1,12, todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é isso? Então, quando eu me torno um filho de Deus hoje, na nova aliança, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem morar dentro de mim. Porque hoje nós somos santuários do Espírito Santo. Olha só, irmãos, que coisa, não? Sabe, Moisés, ele teve o privilégio de andar com Deus. Davi andou com Deus. Os grandes homens do Antigo Testamento andaram com Deus, mas hoje Deus habita dentro de nós. É uma nova aliança superior, é o que diz a Bíblia. Mais excelente, porque hoje o Espírito está dentro de nós. Será que nós vivemos assim? Como se o Espírito Santo de Deus estivesse dentro de nós?
Vamos continuar. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem é que sabe das suas coisas? Quem é que sabe de você? Mais do que o seu Espírito que está em você. Às vezes as pessoas nos olham e julgam a nossa intenção, né? E diz, ela está fazendo isso aqui porque ela está pensando assim, porque ela quer isso aqui. Mas as pessoas não sabem. Elas não sabem o que está dentro de nós. Quem conhece a minha intenção sou eu. Quem conhece meu coração, minha dor, meus desejos, meus objetivos, sou eu. Assim é Deus. Quem é que conhece a Deus? Senão o Espírito de Deus. Não é isso? Quem é que conhece os mistérios de Deus? Quem é que conhece as profundezas de Deus? O Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Está dentro de nós, irmãos. Está dentro dos salvos. E a palavra de Deus diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se você disser hoje, mas eu não ouço a Deus, eu não sei o que Deus quer, então, a gente tem que parar e analisar. Primeiro, eu sou filho de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Se eu não sou, é hoje que eu tenho que me tornar um filho de Deus, amém? Eu vou continuar aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito, com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, o que diz aqui? Se você diz, não entendo nada, eu não entendo nada. Aqui diz que o homem natural não entende. Por que que não entende, irmãos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando Adão pecou lá no Éden, né? Se comerdes, se pecardes, certamente morrerás. A morte entrou no mundo. E nós fomos mortos. Espiritualmente mortos, separados da vida de Deus. E é assim a condição de todo homem que nasce sobre essa terra. Todos nascemos mortos. Todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos, separados de Deus. Então, como é que um morto vai entender alguma coisa? Como é que um morto vai entender alguma realidade espiritual? Não entende. Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Então, quando nós aceitamos, quando nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos o Senhor Jesus, o que acontece? Nós nascemos de novo. Somos regenerados. Somos vivificados. Então, vivos, recebemos o Espírito Santo. E aí sim, nós podemos compreender a profundeza de Deus. Porque o Espírito Santo nos revela, não é o que está escrito aqui? O Espírito Santo, ele nos mostra. Então, de duas, uma. Ou eu ainda não nasci de novo, e hoje eu preciso resolver isso, né? Aceitar o grande amor de Deus por mim, e nascer em Deus, receber o Espírito Santo de Deus. Porque assim, não é quando eu falo em línguas, ou tenho algum dom espiritual,
que eu recebi o Espírito Santo. Não. Todos que nasceram de novo recebem a porção do Espírito. Então, pode ser que o batismo em novas línguas evidencie, né? Evidencia o batismo no Espírito Santo, mas antes de eu ter qualquer dom espiritual, eu já tenho o Espírito Santo quando eu me torno um filho de Deus. O Espírito Santo já mora em mim. Então, são coisas diferentes, coisas diferentes. Então, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, não é isso? E glória a Deus por isso, é Ele que te guia. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É uma afirmação muito séria. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Será? Eu estou sendo guiada pelo Espírito de Deus? Será? Mas em qual ponto? Em qual área da minha vida? Em todas. Em todas. Porque a Bíblia diz que eu já morri para esse mundo. Não é isso? Paulo disse, não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Então não tem que haver reservas. Então, essa parte aqui, eu decido. Aquela ali, eu deixo Deus decidir por mim. Pode ser assim? Não pode. Porque quando eu nasci de novo, eu entrego toda a minha vida ao Senhor. Que não viva mais eu. Porque nós já morremos em Cristo, disse Paulo. Porque a minha vida já está crucificada com Cristo. Não é isso? E agora quem vive então? Quem vive é Deus que vive em mim. O Espírito Santo que habita em mim. Ele me guia em toda a verdade. Ele me mostra a vontade de Deus. Irmãos, essa é uma verdade muito forte. Nós vivemos de modo natural, muitas vezes. Nós nos distraímos com as coisas desse mundo, dessa terra. Mas nós não somos naturais. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo. Nós somos espirituais. Então, ou nós não nascemos de novo, ou nascemos de novo, mas estamos distraídos. Nós estamos enganados. Porque o inimigo, ele sabe que se ele não pode atrapalhar a nossa salvação, porque nós já fomos salvos, ele vai querer atrapalhar os nossos passos aqui nessa terra, para que nós não demos frutos, para que a gente não alcance outras pessoas. Então, ele vai nos distrair. Então, o que nos distrai, irmãos? Essa vida que nos distrai, os nossos anseios por ter, por possuir, por desfrutar das coisas dessa terra. É o entretenimento. Não é que é ilícito eu assistir um filme, uma série, mas às vezes eu me distraio tanto com essas coisas, que eu calo, que eu suplanto a voz do Espírito Santo dentro de mim, porque eu estou distraída. Sabe aquela fome, aquela sede que nós temos de Deus? Muitas vezes nós corremos para comprar, porque aí eu consigo disfarçar a fome que eu tenho de Deus. Ou eu vou para a comida, né? Eu vou comer. Esses dias eu vi uma irmã falando que ela comia emoções. Porque se eu estou ansiosa, eu como. Se eu estou triste, eu como. Eu como emoções. Então eu não tenho sabedoria para cuidar do meu corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Tantas coisas nessa terra que nos distraem. Então a gente tenta sufocar o Espírito Santo que habita em nós. A gente tenta sufocar a fome de Deus que está em nós pelas coisas dessa terra, pelos prazeres dessa terra que vão passar. Então eu posso até ter minha salvação garantida, mas eu vou viver como uma árvore que quase não dá frutos, né? Que não dá frutos porque eu estou me distraindo, porque eu não estou deixando o Espírito Santo de Deus que habita em mim falar comigo. Amém? Mas o Senhor, Ele quer falar com você e Ele mora em você. Então, os que são filhos são guiados pelo Espírito. E aí você precisa tomar uma atitude, uma direção. O que você faz? Eu preciso falar com o irmão fulano, com a irmã fulana, porque ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Quem é que tem que dizer o que você tem que fazer, meus irmãos? É o Senhor Deus soberano. Primeiro, porque Ele é dono da sua vida, né? Ou deveria ser. E segundo, porque Ele conhece o presente, o passado, o futuro, todas as coisas. E Ele tem um plano para você. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. E a gente quer viver fazendo plano. Né? Já vem um novo ano aí, e você quer fazer planos. Pode fazer seus planos, mas os planos de Deus são melhores, muito melhores. Então, qual que você vai escolher? Escolha os planos de Deus,
Ouça a voz de Deus. Então, quando você se encontrar em apuro, o que você vai fazer? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que mora em você. Não é isso? Porque os espirituais, diz aqui, ele compreende todas as coisas. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Amém? E o último, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tiago não disse lá que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve? Não é isso? E aí, se você tem a mente de Cristo, você vai orar as coisas que são de acordo com a vontade de Deus, não é isso? E que oração sua vai ficar sem resposta? Mas você tem a mente de Cristo, irmão. Já aconteceu de você começar uma oração pedindo sobre alguma coisa e naquela hora vem assim, não é para eu pedir isso aqui não. Está errado, isso aqui é minha vontade, mas não é a vontade de Deus. Aí você muda a sua oração para a vontade de Deus. Porque é o que diz a Bíblia, que o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? E o Espírito Santo guia as nossas orações. Então, quando você for orar, se colocar diante de Deus, aquieta a sua alma, né? E deixa o seu coração ouvir a voz de Deus. Porque Deus tem uma vontade que não pode ser frustrada. Deus quer tomar a sua vida, Deus quer guiar a sua vida, porque é assim que vivem os filhos, guiados pelo seu Pai, guiados pelo Espírito Santo. Então vamos parar de nos distrair, de dizer para o Espírito Santo toda hora, quietinho, quietinho que isso aqui eu escolho. Quietinho, Espírito Santo, eu vou decidir o que é melhor para mim. Está errado. Eu não estou sendo filho, ou estou sendo um filho rebelde. Estou sendo aquele filho que pega a herança, pega só o bem material do pai, dá no pé, vai embora. Como filho pródigo, vai embora. Porque eu quero viver do meu jeito. Porque Deus, eu sei o que é melhor para mim. O Senhor é um estraga-prazeres. Não foi isso que o filho pródigo estava querendo dizer? O Senhor é um estraga-prazeres. Porque eu sei o que vai me dar prazer, eu sei o que é melhor para mim. Às vezes nós vivemos assim. Considerando que Deus é um estraga-prazeres. Então eu vou fazer minhas escolhas. Mas esse filho pródigo, ele caiu em si. Hoje vamos fazer isso também. O nosso Pai nos ama. O nosso Pai é um Pai bondoso. Que assim como o Pai do filho pródigo, Ele está de braços abertos para nos receber. Para nos tomar em seus braços. Né? Vamos só ler mais um versículo para a gente encerrar, tá bom? Romanos 8. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Amém? É o livro anterior, né? Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então aí você fala assim, como é que eu sei se eu sou um filho de Deus?
Como é que eu sei se eu realmente sou um filho de Deus? Tem gente que acha que é soberba ter certeza da salvação, mas não é soberba. Aqui diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Então, o Espírito de Deus que veio habitar em mim, quando eu aceitei ao meu Senhor como Salvador, ele testifica, ele dá testemunho. Não é isso? E ele não dá testemunho só disso, não. O Espírito Santo, ele fala 24 horas por dia para dirigir tudo na minha vida, se eu deixar, se eu permitir, se eu parar para ouvi-lo. Porque ele me ama, e porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu posso glorificar o Senhor com tudo que eu fizer. Tudo, a Bíblia diz que tudo que eu fizer tem que ser o quê? Para a glória de Deus. Não é isso? Tem até uma mensagem do John Piper que diz suco de laranja para a glória de Deus. Até tomar um suco de laranja deve ser para a glória de Deus. Todas as minhas pequenas escolhas, tudo aquilo que eu fizer, o Espírito Santo, ele nos guia, o Espírito Santo, ele nos orienta. O Espírito Santo está conosco. E aqui diz no versículo... Cadê? Versículo 15, que nós recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É o Espírito de adoção, não é o Espírito de temor. Não espírito de escravidão. Irmãos, na antiga aliança, hoje nós vemos na nova, amém? Na antiga aliança, eles viviam por quê? Por regras, por leis, não é isso? Nós vemos os 10 mandamentos e muitas mais leis do Antigo Testamento. Então, eles viviam pelas leis. E se você quebrasse uma lei só, toda a lei estava quebrada. Ninguém pode se salvar pelas leis, pelas regras. Mas hoje, irmãos, nós temos vontade de voltar para as regras. Temos. Sabe por quê? Você pensa em fazer uma coisa, aí você pensa assim, será que isso é certo ou errado? Você vai lá para o pastor e fala assim, pastor, isso aqui é pecado ou não é? E aí vai. Aí eu tipo um checklist. Ah, esse aqui eu não fiz, esse aqui eu não fiz, esse aqui eu não fiz. Você tem uma vontade de voltar de novo para a lei, mas espera aí. O Espírito Santo de Deus mora em você. Consulte o Espírito Santo sobre o que você deve fazer ou não. Existem coisas que claramente são pecado e que estão escritas na Bíblia. Mas existem coisas que não estão lá, mas ela é errada para você. Existem coisas que são boas, mas que você deve abrir mão. Por exemplo, de um emprego, de um curso, de um relacionamento. Existem coisas que você deve abrir mão. Você precisa consultar o Senhor Deus. Não é sobre leis, é sobre ser guiado pelo Espírito. Não é se pode ou não pode, se é pecado, se não é. É sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, porque hoje eu sou filho de Deus e Ele me dirige. Ele mora em mim, Ele habita em mim. Não corra de volta para a escravidão da lei, de um jugo. Tem igrejas ou congregações que colocam muitas regrinhas. Diga, faça, não faça, faça, não faça. E as pessoas se sentem confortáveis. Porque se elas dizem assim, bom, eu não quebrei nenhuma dessas aqui, então eu estou bem com Deus. Às vezes não. Você não quebrou nenhuma das regrinhas, mas o Espírito Santo de Deus está pedindo uma coisa para você e você não está nem ouvindo. Por quê? Porque você está confortável. Não estou quebrando as regras. Mas você não está sendo sensível à direção do Espírito Santo para você. É mais profundo. Vocês entendem, irmãos? É fácil cumprir um checklist, uma lista de tarefas. É fácil. Agora você precisa de um relacionamento mais profundo com Deus para ouvir o que Ele quer especificamente da sua vida. Para Ele te guiar de perto, entendeu? Para Ele te mostrar o caminho, um caminho mais excelente. Um caminho que vai glorificar o nome dEle. Porque nós somos filhos, não tenha medo. Nós não fomos chamados, não recebemos um espírito de temor, mas um espírito de adoção de filhos. Se errar, irmãos, quando seus filhos erram, e quando eles vêm te contar ainda que errou, o que você faz? Você derrete. Pai, eu errei. Pai, eu quebrei. O que você faz? Você briga? Não. Você acolhe, é assim que Deus faz. Errei. Ele nos ama, é como o pai do filho pródigo, que diz que apertou gostoso em seus braços, deu um abraço. Deus te ama, Deus quer te guiar. O Espírito Santo que mora em você quer te mostrar o que fazer. É cada dia, cada momento. Sabe, irmãos? É quando você está fazendo alguma coisa e
O Espírito Santo te lembra que tem uma comida queimando. Ah, você acha que Deus vai se importar com coisas simples? Vai, irmãos. Com coisas simples do seu dia a dia. Você fala assim, hoje eu tenho visita, não sei o que cozinhar. Pergunta para o Espírito Santo. Porque Ele sabe de tudo, e é tudo para a glória de Deus. Seja uma comida, seja comais ou bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. E quem é que te ensina a glorificar a Deus? Quem é que te ensina as escolhas que glorificam a Deus? Senão o Espírito de Deus que está com Ele. É esse Espírito que está com Ele, que conhece profundos mistérios de Deus. É esse mesmo Espírito que veio morar dentro de você. Um morador ilustre, em vasos de barro, como diz a Bíblia, né? Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. É a minha imperfeição, eu sou imperfeito, eu sou pecador regenerado. Na verdade, eu sou feita de novo, né? Eu era pecadora. Hoje eu sou regenerada em Cristo Jesus, você é. E o Espírito Santo, o tesouro mais excelente, mora em nós, em vasos de barro. Então você diz, mas eu não sou merecedora, não é mesmo? Mas Ele veio morar em você. Não despreze a voz do Espírito. Não despreze esse tesouro que veio morar em você. Ele quer ser glorificado através da sua vida. Então ouça o Espírito Santo todos os dias. Nas menores e nas maiores coisas. Claro que Deus levanta homens e mulheres de Deus. Então você pode sim pedir conselhos, né? Mas o Espírito Santo está em você, não despreze isso. Não corra para pedir a opinião dos outros antes de consultar o Senhor, Deus que mora em você. Né? Não, vamos parar de ignorar a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, não extingueis, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Amém? Porque Ele quer falar, porque Ele quer te guiar, porque você é filho, de um Pai bom. Confie na bondade de Deus. Às vezes você fala, Deus é bom, eu sei, mas eu não sei se Ele é bom para mim. É bom para você. Ele é bom para você, confie e ouça a voz de Deus, seja guiado pelo Espírito. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós devemos ser guiados. Todos os que são filhos são guiados pelo Espírito. Então que nessa manhã o Senhor, né, Ele nos chama para perto, né? Ele nos chama para junto. Você pode vir na igreja uma vez por semana, 3 vezes na semana, ouve a palavra e depois vive a sua vida, fazendo as suas escolhas. Não. Porque o tesouro mora dentro de você. O Espírito Santo está com você 24 horas por dia. Ouça Deus. Nas suas orações, quando for abrir a Bíblia, quando for conversar com alguém, quando for limpar a sua casa, quando for para o seu trabalho. Às vezes o seu colega de trabalho está lá precisando de uma palavra, e por não estar sensível a Deus, você não atende, não glorifica a Deus. Seja sensível a Deus. Ele nos chama para um relacionamento íntimo, além das regras, além do pode e não pode. É mais do que isso. É a nova aliança. É mais profundo do que isso. Amém? Porque nós somos filhos. Vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a bondade do nosso Deus, amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Poderoso Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque hoje o Senhor falou, Pai, o Senhor sempre fala, Jesus, o Senhor sempre fala. E se não ouvimos é porque estamos distraídos, meu Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tua bondade. Obrigada, Deus, por tua fidelidade. Oh, poderoso Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, nesse momento, ajude, Pai, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, que estão assistindo, Pai, a live, que vão assistir ainda, Pai. Que o Senhor nos ajude, soberano Deus. Que o Senhor nos ajude, soberano Senhor. A sermos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, Pai. A nos achegarmos ao Senhor como filhos, Pai. Com confiança, Pai, na Tua bondade, no Teu amor. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus.
porque o Senhor veio morar em nós, porque o Senhor se agradou de revelar essas coisas a nós, e não aos sábios, não aos entendidos deste mundo, mas a nós, os pequeninos, Pai, para que a glória seja do Senhor e não nossa. Oh Deus, fala conosco, Pai, a cada dia, fala conosco nesse momento, Pai. Edifica o nosso coração em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós confiamos, meu Pai. Nós acreditamos, Deus, na Tua bondade, Senhor. Oh, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, seja em meio ao fogo, Pai, seja em meio à tranquilidade. Em todos os momentos da nossa vida, nós queremos Te ouvir, Senhor. Nos ajuda, poderoso Deus, a sermos guiados pelo Teu Espírito, a reconhecer a Tua doce voz, meu Pai. Nos dá, Senhor, discernimento, Pai, porque a Tua palavra diz que os espirituais, eles discernem todas as coisas, discernem todas as coisas, meu Deus. Então nos ajuda, poderoso Deus. Confiamos em Ti, Senhor, na Tua bondade, no Teu amor, Senhor, e nós Te louvamos em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo,
bondade de Deus. Amém, Senhor Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. E aí, irmãos, alguém pode dizer assim: ah, mas então eu não preciso da Bíblia? Claro que precisamos, né? Sem dúvida. A Bíblia é a nossa rota, né? Nosso mapa. Então, a Bíblia, Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar com você através dela, e também é através dela que você vai aprender a discernir a voz do Espírito. Não é isso? Porque aqui está a voz do Senhor, é Deus falando, a Bíblia. Por ela, você vai aprender a discernir se aquele testemunho interior vem de Deus ou não, se há um engano. Então, a Bíblia, você tem que ter ela com você e meditar nela, porque ela te ajuda a discernir quando é o Espírito Santo falando com você. Amém? Então, vamos encerrar a live em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu essa mensagem ou que vai ouvir. Que o seu Espírito Santo fale com cada um para a glória do teu nome. Amém.